Um pouco dos bastidores do mundo do futebol pelas lentes de fotógrafos que atuam em grandes clubes brasileiros. Acompanhe. O que faz diariamente um fotógrafo que atua num clube de futebol de primeira linha, como Daniel Augusto Júnior, do Corinthians, quase 7 anos no clube, e Rubens Quiri, há 14 anos no São Paulo? Recentemente recebemos a visita dos premiados fotógrafos Antônio Milena e Jorge Araújo, militantes da grande imprensa e com larga experiência em cobertura política. Daniel e Rubens têm como tema único o clube, e é de se imaginar que há necessidade de muita criatividade para não se repetir ano após ano. Após a fracassada participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, não deixa de ser oportuno e interessante o depoimento de ambos sobre esse lado do mercado de trabalho. Bem-vindos, obrigado pela presença. Daniel, há tanto tempo no Corinthians, é de se perceber que para o clube o fotógrafo interno tem sua importância. Você pode nos dizer qual ou quais são as funções de um fotógrafo de clube? Primeiro, boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Então, eu estou para completar 7 anos no Corinthians. E esse trabalho nosso de bastidor de futebol é um trabalho que ainda está sendo reconhecido. Eu nunca tive nenhum problema na vida em copiar ideias boas, e o São Paulo sempre, na década de 90, já tinha o Rubens Quiri que fotografava lá. E eu me baseei na ideia do Quiri dentro do São Paulo para tentar implantar isso no Corinthians. Eu comecei fotografando para o site em 2003, mas a ideia só veio vingar em 2008, quando o Corinthians, em 2007, caiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a ideia que eu vinha fomentando há algum tempo acabou dando certo. Que era o quê? Fotografar bastidor, estar com os jogadores em treinos, jogos, concentrações, porque eu sou jornalista também, e a gente sabe que todo jornalista gosta de contar uma história. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, caiu para a segunda divisão, tinha uma história boa a ser contada. E aí eu acabei dando sorte de estar na hora certa, no lugar certo, porque o novo presidente assumiu, que foi o André Sanches, que trouxe junto com ele uma nova diretoria, e nessa diretoria um diretor de marketing, que foi o Luiz Paulo Rosenberg, que sempre gostou do trabalho, sempre achou que podia dar certo. O gerente de marketing, que era o Caio, também. O Guilherme Prado, que é o assessor de imprensa, falou, gente, é agora. E em janeiro de 2008 eu estava lá dentro da concentração em Itu para fotografar treinos, bastidores, viagens, tudo aquilo que eu tinha até então pensado. O Corinthians vivia dos fotógrafos, dos repórteres fotográficos de jornal, então, para se reportar a história. Tinha um fotógrafo na época que eu comecei lá, mas ele fazia mais a parte social, ele acompanhava mais o presidente. Não tinha um trabalho assim árduo e do dia a dia do futebol. Para fazer isso, eu entrei lá. Ô Rubens, o São Paulo sempre foi um clube na frente, adiantado. Basta ver o Morumbi, construído nos anos 70, logo no começo, se não me engano. Você entrou pioneiramente nisso ou teve outros fotógrafos que também você se inspirou, como o Daniel? O São Paulo ele tinha um fotógrafo que fazia, exemplo que o Daniel deu, que faleceu recentemente, o seu Arnaldo, ele fazia a parte social e eventualmente o futebol. O trabalho que eu comecei a desenvolver foi voltado para uma revista do clube. A partir desse momento foi criado um novo site, daí eles me convidaram para estar trabalhando. Eu trabalhava por uma empresa terceirizada para fazer essa revista. Quando eles criaram o primeiro site, eles me convidaram para trabalhar direto. Então foi uma evolução. Eu fazia primeiro jogos apenas na capital, os jogos em São Paulo, e ia fazendo as partidas mais importantes, e de 2007 para cá eu acompanho o time onde ele esteja, eu estou junto. Só que diferente do Daniel, como eu tenho uma agência de fotografia, eu presto serviço para o clube e não atendo só o futebol profissional. Eu atendo também a categoria de base, eu atendo o social, as reuniões de presidência, o marketing, o conselho deliberativo. O social do São Paulo é muito ativo.
São Paulo é uma grande empresa, tem mais de 1.000 funcionários contratados. Então, a minha agência, eu cuido da fotografia como um todo. E é bom que o clube tenha essa cultura da fotografia. Então, às vezes, quando nós estamos atravessando um período histórico, você não consegue mensurar. Agora, quando você começa a ver as fotos e colocar uma ao lado do outro, tem essa importância documental. Então, foi bom que o clube assimilou muito bem. A aquisição do terreno do centro de treinamento de Cotia é o maior exemplo. Eram aras onde não tinha absolutamente nada. Então, eu tenho foto aérea todos os anos, eu faço um sobrevoo em todos os empreendimentos do clube. Então, além do futebol, desse trabalho que é desenvolvido, ainda tem uma preocupação com a história do clube. E isso é muito interessante. Você estava agora em Goiânia acompanhando o jogo do São Paulo, né? E você deve ter o jogo do Kaká estreando no São Paulo pelo tempo que você tem de clube. Tenho. É bacana, porque assim, se acompanha essa trajetória dos atletas, muitos começam, saem do clube, voltam, então é muito bacana. O Kaká tem até algumas histórias interessantes, que quando ele fez os 2 gols que deu a vitória do São Paulo numa conquista do Rio-São Paulo, que foi sobre o Botafogo, eu tenho uma foto que é histórica, o placar eletrônico mostrando o Kaká CA. E logo depois disso ele assumiu... Era o Kaká, não era? Era. Então é muito interessante. Então, assim, esse reencontro, quando ele voltou, foi muito bacana, muito marcante. Então, quando retorna ou chega um novo atleta, antes de apresentar para a imprensa, a gente tem a preocupação, eu monto um estúdio dentro do CT, faço uma produção fotográfica com esse jogador. Então, todas as primeiras fotos que são divulgadas da mídia, da assinatura do contrato, ele vestindo a camisa, ela passa a ser exclusiva do clube. Então, isso tem uma repercussão muito grande. As mídias sociais dos clubes hoje é uma coisa assim absurda. Você entra no Facebook do São Paulo, uma foto tem 100.000 curtidas. Então, são números assim fantásticos que tem. Então, esse trabalho, essa preocupação de cuidar da imagem do jogador é muito interessante. E a gente procura fazer isso. Tem uma equipe muito grande, muito boa no São Paulo, departamento de comunicação muito forte. O Daniel, com as mídias sociais, me parece que esse é um serviço irreversível, né? Você tem ideia de quantos fotógrafos atuam na área que vocês atuam, pelo menos nos grandes clubes? Então, para nossa alegria, o trabalho que começou pioneiro com o Rubens Kiri, hoje nós somos mais ou menos em torno de 15 profissionais trabalhando em clubes pelo Brasil. Tem fotógrafo em Recife, tem fotógrafo em Curitiba, tem fotógrafo em Porto Alegre, tem fotógrafo no Rio, tem fotógrafo em Belo Horizonte. Então, nós até temos uma comunidade no Facebook que são os fotógrafos de clube. Quem estiver interessado pode entrar lá e vai ter o nome... Qual que é o endereço? Aproveita para... acho que é fotógrafo de clube, facebook.com fotógrafo de clube. E hoje eu fui contar, até para vir para cá para poder saber quantos somos. Para quem não tinha nenhuma representação, hoje nós conseguimos arrumar uma nova atividade para a nossa profissão de repórter fotográfico. Até no interior mesmo. No interior, os clubes do interior. No Ituano a gente tem o Miguel, tem o Zé Luiz no Linense. Quer dizer, é uma ideia que começou aqui assim de 2, 3 pessoas. Hoje todos os clubes, graças a Deus. Então, e outras modalidades esportivas tem também seus fotógrafos ou por enquanto nós estamos mexendo só com o universo do futebol? Acho que vôlei tem, né? Normalmente tem, só que é diferente. Normalmente são as ligas que acabam contratando, porque o futebol, eu acredito que ele não precisa da divulgação, porque o futebol você convoca uma coletiva de imprensa, você tem toda a grande imprensa ali envolvida, os jogos têm uma procura muito grande. Então, os chamados esportes amadores, vôlei, basquete, tênis, normalmente as organizadoras dos eventos ou as ligas, eles contratam uma equipe para fazer a divulgação, para começar a dar vazão e aumentar a visibilidade. Então, nesses outros de clube eu não conheço... O João Pires faz há muito tempo voleibol aqui em São Paulo. No São Paulo, quando ele participa de alguma modalidade amadora, daí entra o meu trabalho também. Então, principalmente na época do Marcelo Portugal Gouveia, ele gostava muito de esportes amadores, ele teve a Janete no basquete, eu acompanhei muito, teve o Negrão no vôlei, teve o Falcão no futsal. Então, esse trabalho a gente também desenvolvia com essas outras modalidades, mas tinha a camisa do clube por trás, e daí ele usava dessa estrutura.
A opinião de vocês, considerando que muitos jornais fecharam a função de editor de fotografia, ou mesmo de subeditor de Tal, fotografia. né? Esse é um mercado que ajuda a conservar a categoria, né? Ou vocês estão em extinção? Eu não acredito em extinção da fotografia. Eu acho que nunca se publicou tanto e nunca teve tanta fotografia. Hoje a gente vive nessa era da comunicação, onde em todo lugar tem a fotografia. O que facilitou muito foi o acesso. Hoje todo mundo é fotógrafo. Então hoje com os telefones, os smartphones, as câmeras compactas, aumentou muito. Então cabe ao profissional ele ter um diferencial. Perdeu-se as posições nas redações, mas se ganhou em número de agências independentes no mercado para trabalhar. Então, dificilmente você acha um editor de fotografia trabalhando numa redação, um subeditor. Esses postos de trabalho foram sendo perdidos. E, por outro lado, pequenas e médias agências de fotojornalismo, o fotógrafo perde o emprego aqui, se associa com um outro e vai atender determinado segmento do mercado. E os jornais compram bastante dessas agências? Aí o que ele pode falar até melhor. Eles compram, eles passaram a fazer. Eu trabalhei no Diário Popular, nós éramos em 30, o Estadão tinha 25, a Folha cerca de 20 repórteres fotográficos. Hoje o Diário deve ter 2 ou 3, que diminuiu também bastante o jornal. A Folha diminuiu muito o número de staff, tem alguns contratados, PJ, para fazer poucos trabalhos. O Estadão também diminuiu e passou esses trabalhos, o treino diário, o cotidiano, o hard news, hoje está na mão das agências. A gente está passando uma fase assim que precisa uma certa atenção, porque essas agências, para elas entrarem no mercado, muitas vezes elas vão na questão preço. E isso é um grande tiro no pé. Então, o cara, ele é dissidente de uma agência, que ele se sentia explorado, ele monta uma agência, ele passa a ser explorador. Ele vai explorar outra. Então, assim, é uma questão de mercado que nós temos que ter assim, um grande cuidado, porque as agências que estão surgindo, elas estão entrando no mercado, elas estão suprindo a demanda, a necessidade dos grandes veículos, mas em detrimento, muitas vezes, do valor da remuneração desses profissionais. Então, eu acho que precisa uma questão de conscientização, de valorizar um pouco mais esse trabalho que está sendo feito, porque diminui um posto de trabalho numa redação, é um freela que está produzindo esse valor e vendendo por um preço muito baixo. Então, na Arfoc, na qual eu estou presidente novamente, nós estamos discutindo. Eu ia até te perguntar, se está com a linguagem de liderança. Que história é essa aí? Nosso presidente recém-eleito pela terceira vez. Consecutiva? Eu fui presidente em 2004, 2006, reeleito 2006, 2008. Jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia me envolver com isso. Mas aí ele atendeu as bases. Conhece aquela história? Ele atendeu as bases. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que isso? É desse trabalho, dessa profissão que eu amo, que eu adoro, que eu levo o sustento da minha família. Eu não posso compactuar e ver o mercado da forma que está e ficar simplesmente atirando pedra. Então tem hora que a gente precisa passar para o outro lado do balcão e ser um pouco de vidraça e tentar conscientizar a base, que são os profissionais, porque a forma com que está acontecendo, que é em cima da sua pergunta, é que as pessoas elas não estão percebendo que um acaba prejudicando o outro. Quando você tem uma foto muito barata, para a redação está perfeito. Eu demito um profissional, eu tenho a foto num custo baixíssimo, eu não preciso equipamento, eu não preciso transporte, eu não preciso férias, 13º, nada. Então, o momento é crucial, é um momento assim dos profissionais. E daí tem um outro problema que são as questões dos repórteres da vida, né? As redações hoje, como o acesso é muito fácil da tecnologia, eles passam a fazer assim, você também é um cidadão, você também é um jornalista, então todo mundo cada vez está recebendo as coisas mais prontas. Eu sinto falta das grandes reportagens. Nós viemos de uma escola vendo grandes reportagens do Cruzeiro, e eu acredito que a realidade, a grande saída desse mercado são essas grandes histórias, feitas por agências independentes, por profissionais independentes. Eu costumo dizer, porque hoje em dia as câmeras fotográficas, elas fazem qualquer coisa e qualquer pessoa
não precisa nem saber ler, escrever, opera. Então eu costumo falar para os repórteres fotográficos, se os repórteres de texto estão fotografando, vamos nós começar a escrever, porque o que te impede de sair para a rua, achar uma boa matéria, achar uma boa pauta e fotografar e escrever ao mesmo tempo. Então, é tentar dar é um pouco mais difícil, porque se a câmera fotográfica faz tudo, escrever em bom português não é lá uma coisa tão fácil. Mas tem que se aprender. Eu não acho que a câmera faz tudo, até porque isso era uma próxima pergunta para você. Eu imagino que o flagrante, hoje tenha milhões de pessoas para fazer com o smartphone. Sim. Onde vocês se diferem desse flagra? Vocês não estão buscando apenas o momento, vocês estão buscando contar uma história, não é isso? Eu ia voltar para o que o Kiri passou rapidamente por isso. É em contar uma história, é a preservação da história. Essa foto feita pelo smartphone, ela entra na internet agora e dificilmente ela serve para mais alguma coisa. Eu, nesses meus quase 7 anos de Corinthians, nós já editamos 8 livros de fotografia. Cada título que o Corinthians conquistou de 2007 para cá, o clube fez um livro. Isso é uma história que está guardada para sempre. De vez em quando entra no Facebook, alguém, nossa, Daniel, eu estava revendo aqui o livro da Libertadores. Você passa, porque como o livro sempre vem em ordem cronológica de foto, os torcedores do Corinthians revivem a história. Então, eu acho que o nosso grande legado, já essa palavra legado está em moda, é que nós vamos deixar uma história a ser contada. As fotos aéreas que o Kiri fez no CT de Cotia estão preservadas para sempre. E se fossem feitas com celular, eu duvido que elas servissem para alguma coisa. O Kiri tem um material maravilhoso que conta a história do São Paulo de 20 anos para cá. Os celulares é de baixa qualidade, a foto é definição pouca, né? O acontecimento, uma explosão, uma queda de um avião, essas coisas factuais, não tem como. Não é tem a população, como é quem está na hora que vai estar contando. Então, isso não tem como concorrer com isso. A preocupação que eu tenho é que com o acesso da tecnologia, as pessoas compram uma câmera fotográfica e eles se sentem um fotógrafo. Então, essa concorrência, você está acostumado a trabalhar com todas as adversidades, porque parece que é muito simples, né, o nosso trabalho. Só que você chega no estádio, você tem dificuldade para entrar no estádio, porque muitos locais não entendem ainda dessa necessidade. Eu não credencio fotógrafo de clube. Então, você sabe que em nenhum determinado estádio você tem que entrar como fotógrafo da minha agência, no outro você tem que entrar como fotógrafo do clube. Então, tem uma série de artimanhas. Depois tem uma questão de posicionamento dentro do campo, procurar estar sempre próximo da torcida, que a probabilidade de uma comemoração de gol vir para o seu lado é muito grande. E o nosso trabalho, uma coisa que difere muito, é uma questão de confiança, é uma questão de credibilidade, porque nós só não podemos ser cegos, porque nós temos que fotografar, mas nós somos surdos e mudos, porque nós ouvimos coisas, nós presenciamos coisas que elas não podem passar, ela não pode ir além. Então, não é fácil você estar dentro de um vestiário, o jogador, grandes ídolos, se sentirem à vontade de se despirem da frente de alguém com uma máquina fotográfica, com um equipamento na mão. Então, isso começa a passar, você começa a ser uma parte envolvida daquilo com a maior naturalidade. E isso ocorre a todo momento. Todos os dias, em todos os treinos. Se fosse fazer um livro de bastidores de fato, né? desde o vestiário e tal, vocês não podiam estar mais na profissão. Sem dúvida, não. Ou se falasse coisas que você ouve, também não. Então, esse trabalho é muito interessante porque você aproxima esse dia a dia do clube, esse bastidores do clube, que foi uma coisa que nós começamos a desvendar. Porque todo mundo era mistificado. E aí, como será? Tinha uma certa aura. Como será que é um bastidor de futebol? O que acontece no vestiário? Por outro lado, eu vou ao encontro da sua primeira pergunta.
como você se manter, sendo que todos os jogos são exatamente os mesmos rituais. Os jogadores, é impressionante. O jogador vai, ele tem a posição marcada, é o mesmo assento no ônibus, é o mesmo assento dentro do vestiário, é a mesma tradição. Então você fica o tempo todo, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Há pouco tempo que ele virou para mim e falou, Daniel, como é que você ainda consegue fotografar vestiário? E a gente vai para lá todo dia para fazer uma coisa diferente. Sempre tenta alguma coisinha, fica muito atento num detalhe diferente, numa brincadeira que o jogador faz, porque chega um momento que é uma coisa complicada. Agora, dentro das 4 linhas, cada jogo é um jogo, é uma coisa... Tem a sua, vou pegar essa questão de bastidor, vou relembrar. Certa vez a TAM resolveu patrocinar o São Paulo e fez um jogo por conta de uma inauguração de um voo a Fortaleza, fez um jogo, não sei se você estava, São Paulo e Fortaleza, lá em Fortaleza. E a gente convidou vários jornalistas para acompanhar esse voo inaugural, com o Fokker 100 na época, e predominavam as mulheres. Então, colocamos essas mulheres num ônibus para ver esse jogo, logo depois do voo inaugural, e o ônibus embicou para entrar no estádio e deu, mas janela com o vestiário dos jogadores. E estavam todos eles trocando de roupa. A mulherada quase fez o ônibus capotar, porque foram todas para frente e começaram a gritar para ver o jogador. Então fica a pergunta assim, e Maria Chuteiras, tem de monte para vocês fotografarem? Que universo é esse? Olha, eu nunca chego perto. O meu contato com o trabalho, com os jogadores do Corinthians é no nível profissional. Eles entrando para trabalhar, eles treinando, eles na sala de academia, na musculação, eles na viagem, na concentração. E o entorno, não interessa? Nunca me preocupei em fotografar isso, porque eu não sei até que ponto... Primeiro, não tem o meu interesse em fazer esse tipo de foto, não tem. E aí eu fico perguntando se teria interesse para alguém ver esse tipo de coisa. Que a Maria Chuteira existe, todo mundo sabe que existe. Mas fazem plantão lá? Fazem plantão no São Paulo? Fazem em todo canto. No São Paulo, esse trabalho, como nós viajamos junto com a delegação, principalmente região Nordeste, Goiânia também, tem determinados aeroportos que nós chegamos que tem centenas de pessoas aguardando, fazendo. Então, assim, eu tenho imagens de pessoas chorando, declaração de acordo. Segurança agora, a procura por ele foi muito grande, até por ele tem um carisma muito grande e ele atende todo mundo, então tem uma procura muito grande. O que acontece, a gente começa a ver ao longo dos anos que muitas das pessoas são as mesmas que vão em todos os jogos. É impressionante. Então você vai na região Nordeste, tem grupos de pessoas que acompanham todos os jogos em todos os estados onde o São Paulo está. Você começa a perceber. Mas hoje, com o profissionalismo do futebol, é muito mais distante a Maria Chuteira. A segurança ela é completamente reforçada. O São Paulo ele fica quase sempre os atletas em um determinado andar e fica o segurança na porta do elevador o tempo todo. Então assim, é uma coisa que antigamente dizem que era muito mais fácil, o jogador saía, badernava. Eu falo pelo São Paulo. A seriedade que tem durante uma concentração, a pessoa chega, tem horário para o refeitório, ele vai para o quarto, tem uma programação que é o almoço, o lanche da tarde, o jantar, o lanche da noite, hora para recolher, ninguém fica ciscando, andando. Você não vê um jogador no saguão do hotel, a não ser na hora que entra e que sai. É uma coisa muito... Então, hoje é muito mais difícil. Os treinos antes eram abertos. Quando você falou das moças que quase tombaram o ônibus, eu sou de um tempo de jornal, onde terminava o jogo, abria a porta do vestiário e a imprensa ia entrevistar o cara tomando banho. Deu problema uma época, uma foto que fizeram do Raí tomando banho numa comemoração de título, e o Raí estava tomando banho e alguém fotografou, acho que, se não me engano, época do Notícias Populares. E tinha repórteres mulheres... Botaram tapa tinha repórteres mulheres de rádio que entravam com a maior naturalidade. A Regiane Ritter sempre entrou em vestiário sem nenhum problema. E aqui como é que foi o jogo e o cara tomando banho? Então, a partir do momento que esses vestiários começaram a ser mais fechados, os treinos serem mais controlados, eu acho que aí ganhou força do nosso trabalho. Porque começou a restringir,
mas por outro lado começou a dar vazão com essas imagens através desse trabalho. E também eles profissionalizaram, inclusive com o backdrop, com as marcas. Sim, veio tudo se horário, profissionalizando. tudo, né? Você Com fotografava certeza. um treino, você entrava no campo com uma grande angular na Com frente uma grande da pessoa. angular no pé. Para quem não conhece, o grande angular é uma lente que você fotografa bem de perto o jogador. Você transitava entre os jogadores. Hoje eu tô no Corinthians e para atravessar o campo eu olho para ver se não tem nada acontecendo, se eu tenho liberdade com aquele técnico para entrar no campo para passar para o outro lado. E até o fato de nós sermos assim, fotógrafos oficiais, a gente pode rotular dessa forma, não é por isso que a gente também vai estar invadindo, vai estar trabalhando. Você não vai ver a gente entrando no campo durante um treino, a gente não está ali para aparecer. Na maioria das vezes nós estamos do lado que os profissionais estão. E quando muito, eu quero fazer uma foto diferente, o meu personagem, a gente até pode se deslocar para fazer um contraplano, alguma coisa muito especial. Mas assim, é uma liberdade que a gente se policia bastante, até para não ser uma concorrência desleal com os colegas. E o São Paulo tem uma coisa que é bastante interessante, tudo que é exclusivo do clube, que é bastidores e tal, elas só vão para um único lugar, para o site do clube. Então não tem essa de pegar, ficar mandando foto para um, privilegiando um ou outro. Então ela está lá, ela está no site, ela está no site do clube, então eles preservam muito isso. E essa é a nossa exclusividade. Então qual que é o nosso veículo de comunicação hoje? É o site oficial do clube. Então ele está lá. Daniel, nesse tempo todo eu só entrei no quarto de uma concentração uma única vez, porque eu soube que o Júlio César e alguns outros jogadores evangélicos se reuniam no quarto à noite para ler a Bíblia e para conversar. E eu, durante o jantar, pedi autorização para o Júlio César, que é o goleiro que agora foi para o Náutico, falei se eu poderia ir lá ficar 5 minutos para fazer um registro, porque a cena me interessava como uma coisa interna. Mas era só para uso do clube. Saiu num livro, mas foi a única vez que eu entrei num quarto de concentração de jogadores. Até se me permite, tem uma coisa muito interessante nessa questão de bastidores, da importância de ter um profissional. Já aconteceu com São Paulo, provavelmente já tenha passado algumas fotos, você estava numa partida internacional e o presidente, o Evo Morales, recebeu o presidente do clube. Já aconteceu de estarmos num hotel, a Dilma estava hospedada lá, rapidamente a equipe providenciou uma camisa para presentear ela. O Fagner foi visitar o Rogério Ceni num vestiário. Então, tem coisas que se você não tem um profissional ali naquele determinado momento, e aí, como que você vai registrar? Isso é a história do clube, isso é uma coisa que é bastante interessante, que acontece. Recentemente o Aloísio, nós fomos jogar em Alagoas, foi linda aquela Foi pauta, lindo, porque é um jogador muito querido, ele ia inaugurar uma escolinha de futebol, ele foi no hotel, o Rogério estava fazendo tratamento, então daí eu fui no quarto, ele estava no tratamento, Rogério atendeu ele falou, capitão, por favor, ele não chama de capitão, ele chama de patrão. Patrão, por favor, eu vou inaugurar. O Rogério pediu autorização para o Muricy, a diretoria permitiu. Nós fomos no outro dia numa cidade no interior e ele chorava como uma criança da emoção dele estar com seu ídolo ali. Então, assim, tem coisas que são muito interessantes. O São Paulo, até pouco tempo, tinha umas ações sociais que nas viagens, no dia do jogo, pela manhã, levavam alguns jogadores para visitar instituições de caridade. Você vê a alegria dessas crianças de estar próximo desse ídolo, que para a maioria da população é uma pessoa assim, intocável, né? E no nosso convívio ele passa a ser uma coisa normal, então nós temos que ter uma preocupação, assim, a gente tem que mostrar esse lado para tentar essa proximidade com o torcedor, isso é muito gratificante. Olha, eu até tenho um depoimento a respeito desse lado social do São Paulo. A gente levou um grupo de crianças que sofrem uma doença rara, eu não vou lembrar o nome, no jogo São Paulo e Vitória, uns 2 anos mais ou menos atrás, e o São Paulo permitiu que eles dessem a volta olímpica ali para chamar a atenção, porque o governo não liberava o remédio que era essencial para que eles sobrevivessem. Aí as rádios também ajudaram a divulgar e tudo. Esse foi um trabalho que o São Paulo permitiu. Eu imagino que são poucos os clubes que
que permitam isso. Você deu um depoimento, se me permite, um dos momentos mais gratificantes da minha profissão é fora das quatro linhas. Nós fomos fazer uma partida no Ceará e o assessor de imprensa, o Felipe Espíndola, ele falou, dá uma olhada nessa matéria. Tinha um garoto que não tinha perna, era goleiro, Rony, o nome dele. Ele não tinha uma perna e ele era goleiro e queria conhecer o Rogério Ceni. A gente fez que fez, conseguimos chegar na escolinha onde ele treinava, conseguimos, para resumir a história, ele entrou. Rogério, olha, a gente trouxe um garoto, você entra com ele? Ótimo. Quando o Rogério subiu no campo, o menino tinha 12 para 13 anos, enorme. O Rogério olhou o tamanho do menino, ele sem a perna, ele falou, e agora? Colocou o menino nas costas, foi de cavalinho. Entrou de cavalinho, colocou ele no gol, cobrou um pênalti, chutou, e ele depois confessou, ele falou, chutei alto, me arrependi. O goleiro pulou e defendeu. Olha, Bacana. emociona isso porque é o seguinte, depois desse dia, esse menino, um empresário de São Paulo, doou a prótese para ele. Eu acompanhei esse menino recebendo a prótese, fazendo a fisioterapia, o desfecho. Esse menino entrou no estádio do Morumbi, ao lado do Rogério Ceni, andando. Então é coisa que só... que história. É só o futebol. Isso aí não tem smartphone que pega. Não tem. É só a fotografia, é só o futebol que permite esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vive, é uma coisa que é uma potência muito grande. E sendo utilizado para esse lado social, sim, é uma arma poderosíssima. As assessorias, claro, desculpe, as assessorias de imprensa hoje estão muito atentas para isso. Isso no Corinthians acontece quase toda hora também, de uma entidade, uma organização que pede um atendimento especial e o Corinthians faz. Então, só para complementar. Daniel, vou aproveitar que você está falando assim. Vocês são fotojornalistas, porque antes de trabalhar no clube, onde você passou? Assim, resumidamente, porque não pergunta onde ele não passou. Eu devo ter trabalhado em toda a imprensa de São Paulo. Assim, com mais 80% da minha vida profissional eu fui freelancer. Mas eu tive assim 3 anos e meio da sucursal do Globo aqui em São Paulo. Eu tive um ano na Folha. Eu tive 4 anos no Lance, eu participei do projeto do Lance em 1997, desde a implantação. Eu tenho fotos do Lance, eles instalando os cabos para onde? É Walter, né? Walter Matos Júnior. Nós fizemos assessoria para o Lance. Tá. Então, eu participei do projeto do Lance, trabalhei lá até 2001, fui um dos que foram mandados embora, porque precisava tirar fotógrafo, para baixar fotógrafo. E aí saí de lá em 2001 e em 2003 comecei a fotografar para o site do Corinthians. E você? No jornalismo, eu trabalhei no Diário Popular de 91 a 97. Só que em 95 eu fundei a minha agência, a Perspectiva. E chegou uma hora no jornal, estava muito bem, obrigado, mas chegou uma hora que eu queria mais, eu queria voos mais altos, já tinha outros clientes, outros projetos, e eu simplesmente pedi demissão, era o Peixe, o editor. Não, você está louco, não, fica, não quero, pedi demissão, entreguei minha carta e fui embora, abandonei o jornal e fiquei com a minha agência. A agência foi muito interessante porque me abriram várias possibilidades. No tempo do Diário, teve uma época que eu fui setorizado de esportes. Então, eu conheci muitas pessoas do meio esportivo. Né? Então, eu fiz em 2000, até o Mundial para o Corinthians, eu fotografei, eu fiz uma revista especial, eu fotografei, já fiz revista do Palmeiras, do Santos, da Ponte, da Portuguesa, sempre por intermédio de outras empresas. Em 2000, eu era o único fotógrafo no Brasil, no boom da internet de esporte já, cobri várias modalidades que eu nunca imaginei, eu fiz até luta de sumô, que eu nunca imaginei fotografar no Brasil. Então, assim, eu tive um trabalho muito grande. O São Paulo, eu fiz muita cultura, moda, trabalhei até recentemente para o Itaú Cultural, faço alguns projetos pessoais por fora via minha agência. Mas o São Paulo, a demanda do trabalho, ele aumentou muito. Porque foi criando-se a cultura da fotografia. Que bom. E como eu disse que não é só o futebol profissional, já tiveram meses de ter 50 trabalhos no mês.
Então, eu vou num final de semana, eu estou viajando com a equipe, mas tem um jogo da base, tem um colega que está trabalhando, tem um evento na social que tem outro, então é uma vida... Você já está dando até emprego, até é, trabalho para sim, outros tem Falar em companheiros. emprego e a Tem lei do muitas direito pessoas. autoral funciona para fotógrafo? Então, nessa passagem dos lugares que eu falei, eu não posso deixar de mencionar que eu fui sócio da agência F4, que foi uma das primeiras agências de fotojornalismo aqui no Brasil. Foi uma escola para um monte de gente. Na esteira da agência F4 vieram muitas outras agências, e a agência F4 foi uma das primeiras a brigar pelo crédito da fotografia. Que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Assinar a matéria, todo mundo assina, né? Muita gente não sabe, pensa que isso é brincadeira, mas a nossa humilde fotografia, o nosso humilde arquivo digital, em termos da lei do direito autoral, ela é comparada a um Picasso, a um Matisse, a um De Chirico, ela tem o mesmo valor. E principalmente depois do advento da internet, criou-se uma cultura de que foto na internet, que a internet é terra de ninguém. Não, não é terra de ninguém, a minha foto é minha, precisa ser creditada, e se ela for usada, ela vai ter que ser paga pelo uso dela. A foto do Rubens Kiri é a mesma coisa, e assim de qualquer repórter fotográfico. O que é 16%? Como é que se calcula esse direito autoral? Você paga? Tem uma tabela de preços, a fotografia você paga conforme o uso que ela vai ter. Uma foto para a internet tem um preço, uma foto para um jornal, para uma revista... E se for comercial... Se for comercial, normalmente tem 70%, 80% em cima disso. Então, antigamente tinha o outdoor, que era a nossa fotografia mais cara. O Kassab caçou o outdoor e nós não temos mais outdoors em São Paulo. Mas é isso. É que tem uma questão, assim, principalmente da juventude acha que caiu na rede, ela é direito domínio público. O que me causa um espanto muito grande, hoje você vê alguns sites que se dizem site de conteúdo, que é produzido pelo Ctrl+C, Ctrl+V. Eles não produzem absolutamente nada. É um Ctrl+V. Eles chupa, né? eles Gillette Press. Gillette Press, o antigo Gillette Press. Então, até dentro dos clubes, eu vejo, sem preocupação nenhuma em estar falando isso, existem os sites de torcedores. Então, eles vendem anúncios, eles só escrevem quando é para criticar o clube. Daí eles escrevem. O resto de todo o seu conteúdo é copiado do site oficial, eles utilizam as fotos, eles utilizam os textos, colocam lá, mas eu estou dando crédito. E eles não produzem a mesma coisa e eles faturam em cima. Isso eu estou citando o site de clube, mas tem muitos outros hoje que está assim. Então precisa ter uma regulamentação, e o Daniel é um grande exemplo disso, porque o Daniel não deixa nada passar batido. Publicou a foto indevidamente, ele aciona e ganha na justiça. Eu tenho a sorte de ter um irmão advogado. Então eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo a lei 9.610/98. Ele acabou se especializando na lei de direito autoral porque a demanda por esse trabalho é tão grande. Alguns lugares ainda dão... Eu lembro direitinho, eu entro no Facebook, estou olhando lá e aí tem uma propaganda aqui do lado de... um apresentador, não vou dizer o nome, um apresentador de televisão, lançando uma linha nova de camisetas. Está lançando, não tem nada para fazer, cliquei lá. Veja a sua camiseta temática, amor, flores, natureza, futebol. Falei, nossa, como é que alguém faz uma foto de futebol? O que é uma foto de futebol? Quando eu clico no link das fotos de futebol, a primeira foto que vem é uma camiseta com uma foto minha, que dentro lá do Corinthians é famosa, porque eu fiz no Morumbi faz muito tempo, e estava escrito assim, amor eterno, uma faixa com a torcida por trás. Aquilo estava numa camiseta. Eu falei, peraí, por que a minha foto está aí? Eu não vendi essa foto. Aí hoje, se você quiser, você descobre pelo site, quem fez o site, você descobre tudo, se você tiver um pouco de paciência, na internet. Quando eu cheguei e cheguei num determinado nome e falei, olha, vocês fizeram uma camiseta com uma foto minha,
A camiseta já era pirata, começa por aí, Então, né? Na maioria das vezes... Vocês compraram de quem o arquivo digital? Porque para imprimir a camiseta, você tem que ter um arquivo digital de boa qualidade, senão você não vai ter uma boa imagem. Não, essa foto nós achamos na internet, e a internet a gente pode fazer o que quiser. Eu falei, não, vocês não podem fazer. Essa foto é minha, eu vou te mandar o original dela e eu quero receber tanto por ela. O cara deu uma esperneada, o segundo contato já foram deles comigo, porque o departamento jurídico deles conhecia a lei, eles sabiam que tinham feito, acordo. já fizeram, nem teve acordo, que Pagaram quanto o você boleto. vai querer. Eu cobrei o preço que uma foto normal, mandei a fatura para eles, creditaram o dinheiro, enquanto pelo menos isso, nesse caso, deu certo. Mas eu tenho outros casos que teve que ir para a justiça. E eu vou atrás. Mas todos os casos... Onde que é a Arfoc, é isso? Arfoc, Onde a Arfoc ajuda aí a profissionalizar esse mercado? Muito bem. O nosso trabalho é muito mais de conscientização. Fazer reuniões, estar fomentando encontros, exposições, é agregar o associado. Nós não temos poder de sindicato, só que nós ficamos dentro do sindicato dos jornalistas. Tudo que é questão trabalhista, a gente apura e entrega essa denúncia, jurídico, claro. Porque é uma associação. É a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo. Mas essa questão, tem uma coisa assim, todos que nós formos atrás, quem está fazendo, quem está ouvindo e está usando indevidamente, qualquer um de nós, se nós acionarmos, é causa ganha. É causa ganha. Os fotógrafos não profissionais tem por onde. precisam O saber disso. cara vai, ele pode ir, recorrer, fazer. É causa ganha. E daí a tabela da entidade ajuda, porque o juiz ele precisa algo palpável. Ele entra no site da entidade e tem uma tabela de referência, ele vai a partir dali precificar o quanto a pessoa vai pagar, mas é causa ganha. Então é bom as pessoas se preocuparem, porque se todo mundo começar a acionar, todos esses sites, todos esses veículos de comunicação, eles fecham. Porque a resposta é sempre essa. Eu dei o crédito, eu achei a foto na internet. A internet, gente, não é terra de ninguém em questão de direito autoral da fotografia. É até interessante para ilustrar. Você vê que a Copa do Mundo, como ninguém brinca, né? Vê se alguém ficou utilizando as imagens que são registradas pela FIFA. Ninguém usa o termo Copa do Mundo, porque eles vão em cima e fecham mesmo. E eles têm uma atuação muito forte. Então, deveria ter o mesmo respeito também para os profissionais, que são profissionais que investem em conhecimento, investem em equipamento, caríssimo, vai lá trabalhar. Corre o risco, bota esse equipamento na rua, né? Exatamente. E as pessoas acham, não, é mais uma foto, não é assim. A FIFA é tão poderosa nessa parte, que a parte de comunicação é toda deles. O Corinthians disputou o Campeonato Mundial em 2012 em Yokohama. Pela primeira vez eu não fiz os bastidores nos vestiários, porque o vestiário, eles têm uma programação visual com os patrocinadores deles, são coisas que só eles usam. Foi a única vez que eu não fiz o bastidor e era uma coisa tão importante como foi aquele jogo no Mundial. Só uma observação, as fotos que nós colocamos aí no ar foram autorizadas pelos autores. Nós mandamos as fotos para cá. Porque senão aqui o pessoal na AltV vai ficar... Não, nós mandamos as fotos para cá. Vou uma pergunta para os dois, como é que é o dia a dia do fotógrafo no clube? Vale para os dois a pergunta. A minha, ela é um pouco diferente da do Daniel. O Daniel cobre, desculpa estar respondendo por você, é que o Daniel faz os treinos todos os dias. Todos os dias. No São Paulo nós não fazemos todos os treinos. Eu faço às vezes um treino por semana, alguma coisa importante, uma chegada de um jogador, um primeiro treino, uma troca de camisa. Não tenho o hábito de todos os dias estar no treino, mas em contrapartida... O resto acho que o restante é igual, mas enquanto está rolando o treino, o pessoal da assessoria mesmo que faz essas fotos, mas eu posso estar numa reunião no Morumbi, eu posso estar fazendo um trabalho na base. Então, assim, eu quase todos os dias estou trabalhando, estou à disposição do clube. O Daniel, como ele cuida mais do futebol, ele fica o tempo todo ao lado do futebol. Como é que é esse olhar seu nesse dia a dia do clube? O que você fica procurando? Então, tem que ficar procurando, porque os treinos,
jogou ontem, hoje é folga. Aliás, vocês folgam junto com eles, é isso? Na segunda-feira tem as folgas juntas. Jogou ontem, hoje foi folga. Amanhã, quem jogou ontem, tem lá uma recuperação, uma academia, vai cuidar do joelho, do tornozelo. Quem não jogou, tem uma parte específica lá fora. Então, você tem que ficar atento a tudo, não dá para dizer assim de antemão. O que você procura? Eu procuro qualquer coisa. Outro dia eu estava entrando, falei, mas o que eu vou fazer hoje? Procurando. Procurando. De repente eu olho, tá o Gil abraçado com o seu Miranda, que é o funcionário do departamento de futebol mais antigo do Corinthians. Ele deve ter uns 50, 60 anos de Corinthians, sei lá, ele é muito antigo, é o mais antigo. Abraçado de um lado e do outro lado o Ceará, que é um dos massagistas do Corinthians, uma pessoa carismática que todo mundo adora. E estava lá o Gil, o Ceará e o seu Miranda. Eu fiz a foto, teve não sei quantas mil visualizações no site, no Instagram, no Facebook. A torcida é imensa e eles prestigiam tudo. Então, aquilo eu previ que o Gil ia estar abraçado numa situação legal com o seu Miranda? Não, eu de repente passei, só que eu estava de olho aberto. Você fez uma pergunta se folga junto com os jogadores. jogadores. No meu caso, não. Muitas vezes nós voltamos de viagem, a delegação tem folga naquele dia, só que tem trabalho no Morumbi. Eu saio, vou para lá, vou fazer outros trabalhos. Então não é. Normalmente o Campeonato Brasileiro termina por volta do dia 10 de dezembro e a folga é até dia 10 ou 15 de janeiro, por exemplo. Só que daí já entra a Taça São Paulo. Eu já estou produzindo material do pessoal da Taça São Paulo, já estou acompanhando treinos, treinos. Esse ano, se eu não me engano, começou no dia 3 de janeiro a Taça São Paulo. Eu já começo acompanhando a Taça São Paulo, e daí começa a acumular tudo, que daí a volta à reapresentação, chegada de novos jogadores, o time na base avançando a competição. Então, assim, é muito puxado. Muitas pessoas falam assim, não, eu queria tanto estar no seu lugar, é maravilhoso. Eu queria ter esse trabalho. Só que ninguém lembra que você fica 6, 7, 8 meses sem um final de semana de folga, que é o meu caso. Todo final de semana tem uma partida de futebol. Sim. E no meio da semana, às vezes, né? Exatamente. E quando você fala assim, não, mas o profissional esse final de semana não tem, mas daí tem um jogo da base. E quando tem Libertadores, vocês viajam juntos também? Já tiveram dias, assim, se você pegar de um final de semana até o outro, que calculando na ponta do lápis dá 9, 10 dias, você fica 7 viajando. Porque viaja no sábado, volta na segunda. Daí viaja na terça, volta na quinta. Viaja no sábado, volta na outra segunda. Então, muitas vezes, a nossa vida... Minha mala de viagem, ela fica pronta. Trocar 2, 3 pecinhas e acabou, está pronto. No Corinthians, essa produção fotográfica também é grande. Só que lá no Corinthians eu tenho o Rodrigo Coca, que acaba fazendo uma boa parte disso que o Kiri às vezes precisa sair para fazer, o Rodrigo Coca faz para mim, que é mais a parte de bastidores, é mais a parte de futebol, de esportes amadores, às vezes alguma reunião de diretoria, eu tenho o Rodrigo Coca e às vezes até sobra trabalho até para outros profissionais serem chamados. Prova disso, de que a fotografia nos nossos clubes é privilegiada e tomara que continue assim. Você está com uma exposição em Santos de religiosidade no futebol, não é? Como é que é isso? Foi o Museu de Arte Sacra de Santos, aproveitando o clima de Copa, quis mostrar um pouco do Museu de Arte Sacra, a religião, juntar com o futebol. E me pediu algumas imagens que está lá no Museu de Arte Sacra de Santos, mas eles têm um projeto dessa exposição vir para São Paulo. Os jogadores são muito religiosos, reza-se antes de entrar em campo, reza-se depois que voltou do jogo. Nos vestiários tem sempre, para quem é católico, tem sempre uma santa, mas cada um tem o seu ritual. E isso produz imagens muito fortes. Eu, para fazer uma cena dessa, eu vi que estava sendo projetada uma foto do Chicão rezado. É um momento assim tão único, de tamanha responsabilidade, que eu tenho assim o maior cuidado para registrar isso. Eu nunca chego perto, que é para respeitar ao máximo aquele momento que é o jogador com a religião dele, a profissão dele.
Falando em exposição, na terça-feira, agora dia 5, o Arfoc, nós vamos ter a abertura da exposição Retratos da Copa. Aonde? No Shopping Ibirapuera, às 19 horas. Estão todos convidados. É um trabalho maravilhoso, porque nós apresentamos no Facebook tem o convite, né? Nós apresentamos esse projeto para o Shopping Ibirapuera, eles aceitaram, e nós fizemos duas coisas inéditas. Nós começamos a pedir foto a partir do primeiro dia da abertura da Copa do Mundo, e nós prestigiamos não só quem estava dentro das quatro linhas, as fanfests, o torcedor, o panorama todo. O entorno. Nós recebemos 550 fotos, ela inicialmente ia ser 40 imagens, nós fizemos uma curadoria, que é outra coisa inédita, uma curadoria coletiva, convidamos todos os participantes para escolher as fotos. Então não vai falar que eu escolhi a minha, eu escolhi a sua. Nós colocamos 40 fotos. Foi a coisa mais difícil do mundo, porque a qualidade que esse pessoal produziu é fantástica. É o que eu ia falar agora, o que deve ter de imagem. Nós voltamos a conversar com o shopping e falamos, não dá. Eles falaram, não, mas espera aí, está tudo feito. Espera aí. Abriram uma exceção, até um agradecimento especial a eles. Eles abriram mais o espaço, nós conseguimos 80 fotos. O dobro. Então o que nós fizemos? Nós contemplamos a maioria de quem participou, para não ser frustrante, quase todos entraram, e tá a coisa mais linda. Que lugar do shopping é? Tem desculpa, eu não... O piso mas no agora Facebook, eu não lembro, mas tem já fez as no primeiras site da entidade. Vai ser exposição no próprio... Rubens, eu tenho uma curiosidade aqui. O dia que o Rogério Ceni se aposentar e quiser fazer um livro e tal, você tem tudo documentado, desde que ele entrou de fralda até hoje. Certeza. E fralda não digo, mas pega do arquivo pessoal e faz reprodução. Eu tenho muito material muito vasto do Rogério Ceni, do Lucas, do Kaká, e todo mundo que acaba passando assim, não tem uma escolha por um atleta ou outro. Pela longevidade dele. Sim, né? sem dúvida. Então, pelo menos 14 anos da trajetória dele está bem registrada. Quando ele completou os 1000 jogos, até eu fui buscar nos arquivos, nós tivemos que dividir em subseções. O ídolo, o goleiro, o artilheiro, nós fizemos em 5 capítulos com tantas imagens que tinha. Então isso o que ele só tem um problema para fazer esse livro se sair, porque a foto do 100º gol de falta do Rogério Ceni, ele perdeu o arquivo digital, ele não tem. Vai ter que comprar e pagar direito autoral. Não, ele foi confiscado pelo Daniel. Escuta, olha, eu não quis cometer a indiscrição, nós estamos chegando ao final, não cometi a indiscrição de perguntar sobre bastidores, sobre histórias de jogadores e tal, mas eu vou perguntar o seguinte, como é que é a convivência, o ambiente que vocês frequentam e como é que é o trânsito para vocês fazerem o trabalho de vocês, para a gente encerrar? Olha, para mim é muito tranquilo, até por tudo isso que a gente falou, por essa responsabilidade com o trabalho que a gente tem, por a gente ter acesso a tudo que acontece lá dentro, você acaba criando naturalmente um clima de cumplicidade. Então, eu entro hoje a qualquer momento na fisioterapia, certeza que o Kiri também, eu entro a qualquer momento no vestiário, certeza que o Kiri também, e a gente sabe que tem técnicos que gostam de ter dentro do vestiário o menor número de pessoas possíveis. Porque eles têm um momento ali que é só deles e não admitem que ninguém de fora esteja. E nós somos uns privilegiados que a gente faz esse trabalho. Agora, para chegar nisso, foi feito sempre, a palavra correta é confiança. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum jogador. E à medida assim que os jogadores novos chegam, eles percebem como você é tratado por quem já está lá, e aí passam a te tratar e te respeitar com o mesmo, igual, como se tivesse anos de casa. Então, eu não tenho nenhum problema, nunca tive, e tenho certeza que eu nunca vou ter, porque eu nunca vou extrapolar, eu sei até onde eu posso ir. Eu tenho um colega nosso, o Sérgio Barzaghi, que quando viu um dos livros do Corinthians, falou, nossa, Daniel, foi a melhor definição que eu escutei até hoje, falou, nossa, Daniel, você fotografa lá dentro dos vestiários, mas parece que você não está lá.
quando o Sérgio me falou isso, eu falei, nossa, Sérgio, que elogio, né? Que coisa que você está me falando, cara. Eu fiquei até emocionado. Ele falou, porque os jogadores estão ali e você flagra eles em momentos tão deles e você não está no vestiário. Isso acho que, da minha parte, responde essa pergunta. É exatamente isso. Quando ele fala de alguns momentos que você não deve adentrar, por exemplo, o intervalo da partida, eu nunca entrei no vestiário, porque eu sei que aquele é um momento crítico, tenso, onde é uma coisa muito próxima do treinador, então você tem que saber o seu local. Eu até poderia ir no banheiro, por exemplo, mas eu espero, muitas vezes eu preciso ir no banheiro, é mais fácil ir no vestiário, eu espero eles voltarem para o campo para poder ir. Então tem que ter esse respeito, você tem que saber se colocar e se postar. É assim, como eu disse, a pessoa está se trocando na sua frente, você está com a câmera, mas eu não vou estar com a câmera também apontada para aquela pessoa. Eu sei o momento, essa é a hora que eu vou buscar o meu colete, é a hora de você sair, é a hora que você vê que está numa conversa particular, você fotografa a distância, eu não quero ouvir o que está sendo dito. Você quer a cena. Você quer a cena, você fotografa dali para frente, não é mais problema seu. Então, assim, o respeito ele é muito grande. E o respeito é uma coisa que você adquire ao longo dos anos, né? E é a credibilidade, porque o que nós fazemos tem uma questão de credibilidade. Correto. E mesmo sendo chapa branca de estar fazendo a coisa oficial, ele tem uma aceitação do outro lado e os profissionais todos respeitam, admiram o nosso trabalho, porque é de uma forma transparente que a gente procura trabalhar. Isso é muito interessante. E se a gente está encerrando, quero agradecer de estar do lado do Daniel, que é um grande parceiro, e agradecer muito essa oportunidade de a gente estar falando um pouco mais desse trabalho. Muito obrigado mesmo. Espero que todos os clubes do país tenham cada um também o seu repórter fotográfico. Luiz Carlos, muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês, pena que já acabou e foi tão bom que não pudemos nem ter intervalo. Só 10 minutos de programa não dá, né? E avisar que na semana que vem nós temos um tema muito interessante, que é o aconselhamento para a Previdência. E mais do que isso, um tema palpitante que é a desaposentadoria. O nome é horroroso, mas é muito interessante. Uma grande semana e até a próxima.